justamente para a gente conseguir entrar num outro universo, num outro tipo de narrativa, como eu sempre gosto de dizer. E é uma maneira também de apresentarmos o nosso trabalho hoje como uma forma de convite para as pessoas que estão nos acompanhando também tentarem fazer dos seus trabalhos alguma coisa que se relacione à arte, para que a gente também consiga desenvolver um pouco mais esse campo. Hoje a gente já tem revistas específicas que trabalham com o cinema, né? No direito isso já era bastante explorado e conhecido, mas no sentido um pouco mais tradicional, né? De mostrar institutos jurídicos através do cinema. São muito comuns os filmes de julgamento e tal, mas a criminologia ela abre, no meu entendimento, mais essas possibilidades, porque ela nos permite ver coisas do cotidiano, ver coisas do controle social, informal, as dificuldades de relações, ou seja, nós temos ainda vários problemas muito graves a resolver, e especificamente hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da violência contra a mulher a partir do filme que eu escrevi para esse volume, que é Malévola. E aí um aluno meu, que é daqui também, disse: professora, mas até o Walt Disney vai entrar até a Disney World, né, vai entrar no Criminologia e Cinema. Eu falei: pois é, me dá para fazer um volume só sobre desenho e animação, porque na verdade a gente tem hoje uma produção nesse campo que é muito interessante para pensar um pouco a formação também desde a infância, né, que é um pouco, não vou pensar já em trabalhar criminologia na infância, não é isso que eu estou dizendo, mas trabalhar categorias e problemas sociais e de relacionamentos e tal, que a gente também possa entender, né, nesse momento. E esse volume ele é específico para isso, porque ele trabalha como castigo, né? Então não é punição, não é pena, é castigo. E a gente tem uma sociedade que naturaliza bastante essa dimensão, né, do castigo. Eu falo que até na relação com o meu cachorro, às vezes eu, né, apesar de pensar, trabalhar e tentar romper com algumas práticas, quando ele faz alguma coisa errada, ele fica de castigo. Então, assim, eu ponho ele de castigo, mas eu mesma já não consigo lidar muito bem com isso. Quando me coloco a dimensão do castigo que a gente tem trabalhado, eu vou melhorar. Mas eu queria, então, encerrar minha fala aqui, porque senão eu também vou começar a entrar já no filme, e eu sei que temos pessoas muito interessantes para ouvir, e eu queria, então, passar para o Nuno. Sim. Não sei se o Samuel precisa sair antes, se ele for, eu passo aí depois logo para vocês. Dá tempo? Sim. Tá. E também está na ordem, porque o livro está dividido em 3 partes. O primeiro se chama Experiências do Castigo. A segunda parte é intitulada As Interseções entre Raça, Classe e Gênero. E a terceira parte está intitulada Para Além do Castigo, onde a gente combina visões distópicas de abordagens, né, de filmes clássicos e contemporâneos. Então, seguindo essa linha, eu vou passar a palavra para o Alberto e Luciano. O Alberto foi aluno do programa, é pesquisador do grupo. A Luciana foi aluna do programa da Universidade de Brasília, né, em Direitos Humanos. O Alberto aqui em Política Criminal. E eles vão poder um pouco aqui explicar, né, para vocês como é que foi o percurso desse trabalho. Explica aí para a gente. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por ter contribuído, agradecer aos professores, professor Bruno, professora Cristina e também professor Evandro, que não está aqui hoje, pela oportunidade de ter participado como coautora dessa obra e também pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho, né, dessa reflexão. Fizemos em coautoria
um dos artigos, e essa reflexão ela tem a ver também com a nossa proximidade, né? Somos dois cinéfilos e gostamos de utilizar, inclusive aí de forma bastante significativa, a abordagem dos filmes, né? O que o cinema pode trazer para nós, para refletir sobre o campo jurídico e as nossas dificuldades, né? Então, eu sou mestra em Direitos Humanos e Cidadania pela UNB, e o interessante disso tudo é que fazer um mapeamento sobre até mesmo o ensino jurídico, direito e direitos humanos, eu tenho visto ao longo dos anos uma crescente busca e crescentes trabalhos, não só pesquisas empíricas mesmo que trabalhem, né, com a atividade em sala de aula, mas também pesquisas e artigos acadêmicos de estudantes que vêm a fazer essa articulação entre o direito e o cinema, né? Trazendo essa possibilidade de você pensar aquele conteúdo abstrato que não só vem refletir uma situação que é real ou até ficcional, mas que ela gera uma série de possibilidades para a gente construir reflexões, inclusive também, né, estimular bastante os nossos sentimentos que nós temos em experiências que a gente não vive. Então, eu acredito que a obra, ela nesse sentido, a obra Criminologia e Direito, ela consolida esse importante passo para a gente utilizar o cinema como esse artefato cultural valioso, para que a gente possa experimentar situações que a gente não tem vivência, né? Situar em locais e espaços que nós jamais pudemos estar presentes, e coloca a gente numa situação em que a gente consegue fazer essa proximidade. Inclusive essa proximidade que, em muitos casos, cientistas sociais acabam, né, sempre trazendo críticas em relação à atuação de todos nós, do campo jurídico, que estamos muito alheios à realidade social. E eu acho que o cinema é uma possibilidade de experimentar, né, essa trajetória. Então, acredito que essa proposta de direito de cinema, ela nos ajuda a iluminar aí essas visões turvas que a gente tem da sociedade, sem também esquecer que o cinema, a televisão e outros meios de comunicação, de outra ponta, também podem disseminar ideologias que conduzem a falsas consciências. Nós sabemos aí como o cinema, televisão e outros meios, eles têm a possibilidade também de construir informações equivocadas e que acabam, né, entrando nesse percurso de processo de construção da realidade. Então, o que é interessante nisso tudo é que a perspectiva desse direito e o cinema, né, a perspectiva vantajosa disso é estimular exatamente novas atitudes, experienciar diferentes locais e contextos também. Nosso artigo, que é o artigo do Goffman, Instituições Totais, sobre o filme da Experiência. Eu não sei se conhecem a Experiência, que a gente está retratando em um desses artigos, é a Experiência, o filme alemão, a sua versão alemã. Nós temos outras versões também estadunidenses. Esse filme, ele é inspirado em um livro chamado Black Box, que é de Mário Giordano. E esse livro, ele ressalta uma situação real que ocorreu na Universidade de Stanford em 1971. Foi o caso de uma pesquisa, não sei se já ouviram falar, de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia. Inclusive, a realização dessa pesquisa ela se deu dentro do porão desse Instituto de Psicologia, em que o pesquisador Felipe Zimbardo, ele chama estudantes para participar de um experimento psicológico. A ideia era montar uma prisão simulada que dividisse esses participantes entre guardas e prisioneiros. Então, o que é interessante disso tudo é que essa pesquisa foi uma pesquisa financiada pela Marinha dos Estados Unidos e que, à época, tentava-se demonstrar, inclusive testar uma hipótese que ele chama de hipótese disposicional, que Giddens, depois falando sobre o assunto, ele vai dizer que era uma hipótese muito comumente difundida na Marinha, no sentido de que os conflitos que existiam dentro das prisões seriam em decorrência da personalidade e características pessoais. Ou seja, descolado desse contexto
social. Né? A pesquisa ela causou uma série de situações perturbadoras mesmo, causando problemas psicológicos, sobretudo nos estudantes prisioneiros que participaram dessa pesquisa. Ela estava prevista para durar 14 dias, mas em decorrência das situações, né, absurdas que se deram nessa pesquisa simulada, ela possibilitou com que essa pesquisa não ultrapassasse o 6º dia. Então, uma das questões sobre essa pesquisa real, que é trabalhada no livro, por sua vez também trabalhada nesse filme que nós trabalhamos, ela traz uma discussão que é uma discussão interessante, que é a questão da ética na pesquisa, até onde pode se ir, né? Inclusive, na pesquisa, uma das críticas que se teve aos cientistas sociais a essa situação foi exatamente que os estudantes sequer sabiam qual era o objeto que se estava querendo, né? O objetivo da pesquisa. Então, eles não tinham livremente consentimento sobre aquilo que estava fazendo, e não só, também foram compelidos a ficar participando, né, a todo custo daquela pesquisa. Inclusive, um dos estudantes que participaram no meio desse percurso fez greve de fome, porque não queria mais participar dessa pesquisa. E o interessante também sobre isso é que esses estudantes, eles ficaram numa situação de confinamento, sendo que 5 deles foram libertos antes do 6º dia, em razão da extrema ansiedade e problemas emocionais, por uma prisão simulada. E, de outra questão bastante curiosa, os guardas, os estudantes que figuraram como guardas, muitos deles sentiram-se incomodados pela pesquisa ter terminado prematuramente, né? O que é uma situação bastante instigante. Inclusive, Giddens vai falar dessa situação das relações de poder estabelecidas dentro do ambiente prisional e como isso afetou, né, todos os lados. Então, a conclusão do próprio pesquisador a respeito dessa pesquisa, que acabou não conseguindo chegar ao fim, foi que existe uma explicação situacional da alternativa, ou seja, não se dá os problemas ali, a deteriorização das relações sociais dentro daquele ambiente, não se dava por características individuais, mas era influenciado pela situação da prisão e das relações de poder que a cadeia acaba estabelecendo. Então, muitas críticas, inclusive, a respeito desse resultado, se deram em razão da falta de ética, né? O pesquisador ele foi acusado por ter procedido contrário à ética na pesquisa, mas, de outra forma, essa pesquisa continua sendo citada desde 1970 até os dias de hoje como uma possibilidade para se pensar sobre a situação na prisão, né, e os efeitos deletérios que ela possibilita. Inclusive, até o sociólogo Zygmunt Bauman, não sei se conhecem também, ele trabalha na obra Modernidade e Holocausto, ele resgata essa pesquisa do Philippe Zimbardo, trazendo como esse comportamento ele é alterado pela situação, o ambiente em que estão inseridos. Então, a tese geral que ele finaliza é exatamente que os contextos institucionais, no caso esse ambiente prisional, eles podem mudar as relações e comportamentos pessoais. E é interessante que essa pesquisa que falei para vocês, que é uma pesquisa real, né, que inspirou o livro e o filme trabalha com esse mesmo eixo central, que é tentar conduzir uma experiência simulada de prisão e também, né, em decorrência disso, os efeitos deletérios. Então, vou passar agora a palavra para o Roberto Amaral, que também é coautor, e ele vai falar um pouquinho sobre a construção teórica do Irving Goffman, que é o que nós utilizamos, e também com base nessa leitura do filme, que possibilita. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, obrigado, professor Bruno. Professor Bruno, ele e a professora Cristina, assim como o professor Evandro, coincidentemente ou não, vai ver que por isso que eu gosto de criminologia e dessas linhas, eles foram todos meus professores. A Cristina foi quem me apresentou a criminologia aqui no CEUB. Eu sou
Eu graduei aqui em Direito, então eu não estou bem distante aqui do CEUB, né? Hoje eu estou fazendo doutorado lá na UNB em Sociologia, mas a minha base, a minha origem e o que instigou foi a professora Cristina. E ela sabe disso. E assim como outras pessoas que eu já vi publicamente declararem, como a Ana Flauzino, a Cristina ela tem um germe nisso. De outro ponto, o Bruno foi quem me reavivou esses sentimentos depois, quando eu entro no mestrado. Eu pelo menos fiquei muito tempo atuando na lida, né, com processos judiciais, e quando eu volto ao mestrado eu vejo que ainda há vida fora do direito. É uma coisa que, quando você fica dia a dia tratando com pessoas carentes, vulneráveis, acaba fugindo isso, né? Então, obrigado novamente, professor. O professor Evandro, que não está aqui infelizmente, mas é também uma outra pessoa fantástica na criminologia e que também foi base para muitas das minhas reflexões. Bom, a Luciana fez aqui um retrospecto sobre uma experiência real que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Stanford, que ela serve de mote para o livro que depois seria adaptado para o cinema nesse filme, Das Experiment. Esse filme ele é alemão, então ele é um filme um pouco diferente do que a gente está acostumado, não para ruim, muito pelo contrário, e tem uma versão estadunidense, né? Como sempre, uma versão mais colorida, com mais sangue, com mais exagero, né? De toda forma, esse filme é muito interessante. Agora, antes de entrar no filme, se vocês gostaram da pesquisa e quiserem saber mais como aconteceu essa pesquisa, tem vídeos da pesquisa no YouTube, tem vários documentários, e para quem tem o Netflix, tem um filme recente, chama A Experiência de Stanford, que é muito legal. E se vocês gostarem desse filme, já vou sugerir outro também, porque na época da graduação eu adorava ver isso, né? Só que aí é mais a pegada mais da sociologia, mas a sociologia e o direito são muito próximos. E, infelizmente, a gente no direito não vê isso, a gente perde por isso. Também tá lá, e é de um outro pesquisador que é contemporâneo ao Zimbardo, que é Milgram. Agora fugiu o nome. Não, o nome do filme. Fugiu o nome do filme que está no Netflix. Mas se vocês colocarem Milgram, vai aparecer. É M-I-L-G-R-A-M. O Stanley Milgram ele fez várias pesquisas interessantíssimas, e uma das pesquisas que era mais interessante, ou que foi a mais conhecida, era uma que ele submetia a determinadas pessoas a dar choque em outras. E aí tinham determinadas fases do choque que avisavam, isso daqui tem risco de lesão séria, risco de morte. E a maioria das pessoas chegava até o final. Só que os choques eram de mentirinha. Então vejam, esse filme é bem legal. Tá no Netflix, então o acesso é fácil. Mas eu acho muito legal o Das Experiment, que é o que a gente trouxe hoje. E o que é que isso tem a ver para o direito e principalmente para os estudos de criminologia? Quem é aqui do CEUB e já passou pela criminologia ou está passando, vai ver Alessandro Barata, né? E o Goffman, Irving Goffman, que é um dos grandes expoentes do interacionismo simbólico, ele é uma das bases também para Alessandro Barata questionar a própria funcionalidade do direito penal e das penas, né? No filme, qual é o mote do filme? É oferecido a participação em uma pesquisa. Quem participasse dessa pesquisa receberia valores aproximados a hoje R$ 7.530, caso permanecesse durante todo o período, e aleatoriamente seriam escolhidos carcereiros e prisioneiros. Os carcereiros, eles depois são informados, depois que há a seleção, que os carcereiros podem ir para casa, eles só ficam lá um turno, enquanto os prisioneiros ficam ali o período inteiro. Então, esse é o mote. A ideia era, bom, se a gente consegue controlar ou não a atividade dos presos. Esse era o enfoque primordial, saber como os presos reagiriam. Porém, há alterações, inclusive na visão dos carcereiros. E isso é uma coisa legal para saber como esse local, que é chamado instituição total pelo Goffman, ele vai alterar a personalidade dos que estão envolvidos, inclusive aqueles que não estão ali todo o tempo. Okay? Então, como é que o Goffman ele vai tratar isso? E aí eu não vou entrar muito no enredo, que eu quero que vocês vejam, porque eu acho que é um filme bacana, né? Não vou aqui fazer nenhum tipo de spoiler, etc. O Goffman ele é canadense, e ele tinha muita preocupação com a questão da performance individual. Só que para ele era imprescindível analisar a performance dentro de um determinado enquadramento, ou frame. Esses enquadramentos eram enquadramentos da vida, e nisso o Goffman ele faz uma conexão com o teatro.
que era uma coisa que ele gostava bastante, e como há uma performance. E nós também performatizamos a depender do contexto. Você, quando está numa audiência, não tem o tipo de comportamento que você tem numa reunião familiar. E o Goffman parte desse pressuposto dessas performances e dos contextos. Porém, em um estabelecimento total, há uma alteração muito mais significativa. O que são estabelecimentos totais? Estabelecimentos totais ou instituições totais, como falaria o Goffman, são aquelas em que você não tem à disposição a sua saída, você não tem uma questão de preservação de aspectos seus, você fica submetido a regramentos. Exemplo, quando você está numa instituição psiquiátrica, quando você está num convento ou numa prisão. Interessantemente, nesse ponto, isso é muito interessante, o Goffman ele vai fazer a pesquisa de campo dele dentro de uma instituição psiquiátrica, lá no subúrbio de Washington. Ele entra nessa instituição e ele fica ali perambulando de dia à noite, sem usar bata ou qualquer elemento identificador. Então, quem via ele pelos corredores não sabia se ele era paciente ou se ele era um voluntário. Então, ele foi lá a campo e ele presenciou o que aconteceu com as pessoas e com ele mesmo, como ele era tratado. Tanto pelos pacientes, como também como ele era tratado pelos médicos daquela instituição psiquiátrica. No filme, que é uma forma bem interessante que tanto o roteirista quanto o diretor fizeram, ele vai... Eu vou aqui adiantar um pouco, que já estou passando pouco tempo. Ele vai passar pelos vários momentos que o Goffman também ele assentou que acontece numa instituição total. Quais são esses momentos primordiais? O Goffman ele vai falar que na instituição total há uma mortificação do self. O que é a mortificação do self? Por vários procedimentos que você é submetido quando você ingressa numa instituição total, você vai perder a sua individualidade. Você vai quebrantar a sua individualidade, né? Então, por exemplo, retirada de roupas pessoais, cortes ou raspagem de cabelo, utilização de uniformes, identificação por números, submissão a rotinas e horários, tudo isso vai quebrar a sua individualidade, o processo que ele vai chamar de desculturação, e em razão da desculturação, além da desculturação, que é esse processo de quebramento da identidade, você vai ser inserido numa rotina diferenciada dessa instituição total, e ela tem regras próprias, que são diferentes do exterior. E vai acontecer uma aculturação, você vai assimilar determinados padrões de comportamento e regras que são apenas daquela instituição total. O lado ruim disso para o Goffman é que você leva aquela aculturação para a vida. Quando você sai, você não consegue deixar de lado. E aí vem o Barato e fala o seguinte, vocês estão falando em pena, aplicar pena para alguém, e aí eu já vou concluir. Tem mais coisa, tá, gente? O texto, a gente vai discutir bastante isso, como que o filme vai dialogar, quais são os exemplos, sem também dar muito spoiler, porque o final é bem interessante. O Goffman vai falar o seguinte, vocês estão, e aí vem o Barato e se apropria desse discurso, vocês estão querendo punir alguém pelo delito, mas quando vocês colocam essa pessoa dentro de uma instituição total, como a cadeia, ele vai ali criar, ele vai modificar a personalidade dele de tal ponto que a pessoa que está sendo punida é outra. E ele vai sair dali diferente, com outras normas, com outro tipo de conduta própria daquele estabelecimento. Então isso daí vai frontalmente contra ao princípio que motiva de reeducação. Não há reeducação. E isso é um dos elementos que o Barato vai utilizar para criticar o tipo de pena que a gente está aplicando e que dá até luz para a gente pensar por que então que há um índice tão alto de reincidência hoje dos egressos do sistema prisional. Tá, gente? Só para concluir, eu acho que é um bom exercício a gente ver filmes e pensar no que a gente faz também aqui na faculdade ou no serviço. É um bom critério argumentativo para a gente testar as nossas hipóteses, né, testar as nossas teorias. E é bem mais divertido, né, porque a gente não está mexendo com a vida de ninguém, a gente está dentro de uma sala de cinema, comendo pipoca, etc. A gente tem a possibilidade de fazer essa interlocução, né, desses quadros de realidade que são mostrados por um filme e dessas possibilidades teóricas. Obrigado. Obrigado, Alberto.